Fala galera, beleza? Eu sou o Jeff e esse é um vídeo de como jogar o Riftbound, o novo TCG que está sendo produzido pela nossa querida Rito Gomes. Vamos ver como a partida começa agora, tá? Primeiro a gente vai decidir aleatoriamente, pode ser no dado, quem começa. Quem ganha no dado começa, né? Então, depois de saber disso, cada jogador vai escolher um Battlefield para jogar aquela match, né? E vai colocar, o jogador de cima vai colocar, o jogador de baixo vai colocar um também. E os outros Battlefields não vão participar do jogo, do seu deck. É apenas um a cada partida, né? Depois se coloca a lenda, que é aqui a lenda, cada jogador coloca a lenda. E depois retira-se uma carta daquele campeão da lenda lá que eu expliquei. Retira-se e coloca na área do Champion, tá? Depois que você tirar o Champion do deck, você embaralha, por favor, o deck. Aí coloca as 39 cartas do deck aqui. Aqui é o seu trash, que vai começar, obviamente, vazio. E aqui é o deck de runa. Agora, cada jogador compra 4 cartas. E pode pegar até duas dessas 4 cartas que ele não queira jogar com elas e colocar no fundo do deck. É o chamado Mulligan, né? Aí ele coloca até duas cartas da mão no fundo do deck e compra aquela mesma quantidade. Pronto. Aí depois disso vai começar o turno. Vamos lá. O começo do turno, né? O Awaken. É desvirar as permanentes. O primeiro jogador não vai ter permanente virada, então ok, mas a partir dos próximos turnos provavelmente já vai ter alguma coisa virada, você pode desvirar, né? B aqui, Begin, né? Start do turno, as habilidades de começo de turno e os holding points. O que é holding point? É você tá com unidade em um dos battlefields, né? Ou nos dois. Aí você vai marcar um ponto lá por estar lá. Aí depois, Channel, né? Jogue duas runas. O primeiro a jogar na partida, né? Ele vai jogar duas runas. O segundo jogador, ele tem uma pequena vantagem por estar jogando em segundo. Para contrapor essa desvantagem dele estar em segundo, né? Então ele vai jogar três runas. Aí a partir daí, cada jogador joga duas e até acabar as runas. Aí depois o draw. É, Você compra uma carta do deck. Bom, seu turno. Seu turno, né? Você pode jogar cartas da mão, né? Lembrando que as unidades elas entram viradas, tá? É como se fosse um enjoo de evocação do Magic. É uma forma de você não poder fazer uma ação com ela, uma ação que vira ela, ou uma ação como mover para o campo de batalha, né? Para um dos campos de batalha. Então as unidades elas entram viradas. Aí você pode jogar um Champion, você pode jogar, por exemplo, a Jinx daqui, a não ser que já tenha uma Jinx em campo. Aí você não pode jogar outra, certo? Você não pode jogar outra em campo. Você usa habilidades, por exemplo, de guia ou de campeões que estejam prontos, né? Prontos. Prontos é desvirado, exaustos é virado. Você pode mover unidades da sua base para um battlefield ou algumas unidades que tem ganking. Gank quer dizer que ela pode mover de battlefield para battlefield. Então, ela estando aqui, ela pode mover para cá. Então, que elas estejam prontas, ou seja, desviradas. Elas viradas, elas não se movem. Se você moveu para um campo e ele está vazio, você conquistou. Aí você conquistou, você ganha um ponto. Se você conquistou um campo. Se tem inimigo lá, vai acontecer o combate, beleza? Aí o dano acontece no final do combate, né? E o turno acaba. O scoring.
São 8 pontos para vencer. No máximo você ganha um por Battlefield naquele turno, né? No turno. E tenha. Para ganhar o oitavo ponto, você tem que segurar, manter, né? Proteger um Battlefield ou conquistar os dois Battlefields no mesmo turno, né? Bom, no combate, resolve os triggers do defensor e do atacante, primeiramente, né? Depois, começando com o atacante, ele pode jogar cartas de ação ou reação, aí repete aquele processo até já não ter mais nenhum jogador que queira, né? É, fazer uma ação ou uma reação. É aquela famosa pilha, né, do Magic. Aí resolve todas, né? Vai resolvendo uma por uma. Aí no combate, cada lado vai somar a força, Might, né? Might é esse atributo no caso aqui. No caso a Jinx é 5. Você vai somar de todas as suas unidades e distribuir o dano nos inimigos. Tanto o jogador atacante como o defensor, né? Aí no final, é, a unidade que tiver dano igual ou superior à sua força, sua might, ela morre. E aí você faz isso até ver que lado vai sobrar unidade, de que lado que vai sobrar unidade, ou se não vai sobrar unidade de nenhum dos dois lados. Aí no caso o Battlefield ficaria vazio, né? Mas se sobrar, o jogador atacante, se sobrar do jogador atacante, ele dominou aquele Battlefield, ele ganha um ponto de vitória. E se, e se o jogador defensor sobrar unidade, aí ok, ele defendeu. E ele vai ganhar o ponto por essa defesa, por manter, né, segurar, aqui no início do próximo turno dele. Bom, vou dar dois exemplos de combate aqui para ficar um pouco mais clara a questão do dano, né? Nesse caso aqui eu coloquei aqui a Jinx e o Mercante como os defensores, né? São defensores. E o jogador de baixo fez a ação de mover o 7 e o First Mate para esse campo de batalha aqui, tá? Então vai acontecer um combate aqui. A gente vai ver só a parte do dano mesmo. É, aqui é a força, might, né? O jogador defensor tem 7, né? 5 mais 2 e o atacante tem 5 mais 3, 8. Nesse caso aqui, é, cada jogador ia distribuir a soma da sua força de dano como dano nas unidades inimigas, né? Então, aqui provavelmente esse jogador mataria, provavelmente não, ele mataria a Jinx e mataria o Mercante, porque vai colocar 8 de dano onde tem 7 de vida. E aqui tem 7 de dano, vai colocar onde tem 8 de vida, né? Que é a mesma força. Provavelmente ele mataria o 7, né? Que é uma unidade mais importante, né? Faz mais estrago. Ele mataria o 7 e não teria dano para matar o First Mate. Então sobraria o First Mate aqui, o Battlefield seria conquistado e aquele jogador marcaria um ponto de vitória naquela hora no jogo, né? Outro exemplo aqui seria se o jogador defensor tivesse dois mercantes. Aí seria o contrário, aqui teria um de dano a mais aqui para bater na vida dele e aqui e o atacante teria um a menos. Aí provavelmente aqui o jogador atacante mataria a Jinx e um mercante não teria dano para matar o segundo mercante. E o jogador defensor mataria todos os atacantes. Nesse caso não faz sentido o cara atacar um Battlefield para perder sim. Mas caso aconteça, depois de um trigger, vamos dizer que tinha outra unidade aqui maior que foi perdida por um trigger e tal, aí pode acontecer essa situação. Aí o jogador defensor sobraria essa unidade, né? E o ponto de vitória ele só ganharia no próximo turno dele por estar segurando, mantendo, né, um Battlefield para ele. Galera, mais um extra aqui, eu vou mostrar
que eu acho que eu esqueci de falar disso, seria como baixar a unidade, tá? Seria esse custo aqui, que seria esses 5 mais esses dois símbolos aqui, certo? O que quer dizer isso aqui? Para baixar essa unidade, tu tem que pagar 5 de qualquer runa, certo? Você tem que virar 5 de qualquer runa e voltar para o teu rune deck 2 da runa Bari, que é essa runa. Então, a carta da unidade ou do campeão, ela sempre vai entrar virada. A não ser que no texto dela diga alguma coisa, a não ser que em alguma carta dê alguma informação que seja diferente. Mas elas entram viradas, que são exaustas, né? Chama exausta. Então é esse detalhe que eu queria mostrar, tá? Aqui, no caso 2, né? Tem alguns exemplos que é 1, tá? A runa ordem aqui, ó, volta uma runa ordem e aqui paga 5, né? Galera, esse foi um vídeo do Riftbound, né? O novo card game aí que a gente vai ter do LoL físico, né? Da Rito Gomes. E se você gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa, tem um amigo que quer aprender, gosta de card game, considera deixar o like e passar o vídeo à frente aí, passar para o seu amigo. Quero agradecer o Felipe aí que fez o roteiro e também vai editar o vídeo, né? E é isso. Valeu aí, até a próxima. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Se eu tiver esquecido alguma coisa do básico e tal, deixa nos comentários, dúvida e tal. Pois é isso, valeu.